Então vamos dar início ao nosso encontro semanal que realizamos em nome do Mestre Jesus, do seu amor, buscando então, quanto nos seja possível, acalmar as nossas emoções, os nossos pensamentos, buscando entrar no compasso das notas musicais que tocam no fundo, deixando-nos por ela sermos embalados. E com esse estado de ânimo, construamos na nossa tela mental, nos nossos pensamentos, que agora é um momento que dedicamos ao contato com as irradiações do amor de Jesus. E para nos auxiliar nessa conexão mental com o Divino Mestre, recebemos o apoio, a assistência dos generosos trabalhadores espirituais que se encontram junto de cada um de nós, nos abraçando, unindo os seus pensamentos aos nossos pensamentos e os impulsionando para que possamos entrar em contato, em conexão, nos vincularmos com as fontes inesgotáveis do amor de Jesus. E uma vez estabelecida esta conexão, a presença do Divino Amigo não se faz demorar. E as suas irradiações de amor nos tocam o coração nesse momento. E Jesus, na sua generosidade, nos empresta da sua paz, da sua harmonia, da sua serenidade. Ao mesmo tempo que os tarefeiros, em nome dele, nos amparam, nos assistem, nos inspiram, nos socorrem e também, em nome do Divino Jesus, nos protegem a todos. Louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome, os vossos ensinamentos e também os vossos exemplos. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus. Aqui comparecemos, mercê da sua misericórdia que nos estende esta oportunidade, com o objetivo principal de encontrarmos, dentro das lições que aqui serão apresentadas, encontrar nelas o conteúdo moral que elas contêm. E ao praticar esses conteúdos morais, estaremos dessa forma contribuindo decisivamente para o nosso processo de transformação moral. Abençoa-nos a todos, Senhor, em especial o nosso irmão Flávio, que se dispôs voluntariamente a atender o nosso convite de uma forma muito gentil e aqui comparecer para compartilhar conosco o fruto dos seus estudos, o fruto da sua sabedoria com todos nós. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Muito bem, o Flávio é uma grande pessoa, né? Quando ele ficar em pé, vocês vão ver que ele é uma grande pessoa. Não só na estatura, como também no coração, na gentileza. Então, ele integra o grupo espírita O Semeador, aqui mesmo de Santo André. Ele também é palestrante da USE, né, na União das Sociedades Espíritas, em que as casas que eventualmente não contem no seu grupo com pessoas que têm a
capacidade ou habilidade ou a coragem de fazer as exposições doutrinárias, ele então participa nessas casas, sempre de uma forma voluntária e gentil. E ele também, quem tem o hábito o costume, quem não tem deveria começar a adquirir esse hábito, de assistir nas manhãs do sábado um programa chamado Semeando a Boa Nova. Então você vai encontrar aí no canal do YouTube, ele participa. Ele participa às vezes com um mediador, né? E quando ele que faz a mediação, não tem muita confusão não, porque com o tamanho todo dele, ele já chega lá, mas já inibe, né? Mas é brincadeira, não tem esse tipo de coisa. Então é esse o nosso irmão que vai hoje compartilhar conosco o conhecimento, a sabedoria e o fruto do estudo que ele fez sobre o tema da manhã de hoje. Então, Flávio. Mais uma vez, uma boa manhã a todos, um feliz domingo. Tenho a certeza, de maneira muito verdadeira, do fundo do nosso coração, que essa foi a melhor das nossas opções. Dentre todas aquelas que um domingo de manhã nos convida, nós optamos por estar aqui, nos ligando a Deus, fazendo o nosso compromisso religioso semanal, tendo a oportunidade de receber todo esse influxo energético que os passes, que os tratamentos, que a palestra nos oferece, e com isso nos fortalecermos para o enfrentamento da vida de uma maneira muito mais disposta, encorajada e também com boa vontade. Boa vontade é o tema proposto para a gente ter essa conversa fraterna na manhã de hoje. E quando nós, no momento da elevação, Dejair mencionou que nós dividiríamos o fruto, realmente este é o nosso compromisso, de aquilo que nos faz bem nós partilharmos. E quando nessa posição estamos, não é por realmente termos uma condição especial ou sermos habilidosos no trato das palavras. É porque aqui a gente tem a condição de fazer valer tudo aquilo que nós aprendemos e nos esforçarmos para que a gente possa ter atitude e compromisso com esses ensinamentos tão ricos oferecidos por Jesus. E os bem-aventurados do Cristo, aqueles ditos de boa sorte, somos todos nós, porque nós estamos dispostos a transformar as nossas vidas. Nos dias atuais, as dificuldades que todos nós temos acesso, e nós estamos a todos os instantes presenciando, parecendo que às vezes o nosso barco, a nossa nau está à deriva, nós podemos ter a consciência de que Deus olha especialmente por nós. Mas, de certa forma, o nosso compromisso cristão exige que tenhamos um comportamento diferenciado, socialmente falando. Porque a partir do momento que nós aurimos todos esses conhecimentos, obtemos todas essas informações, nós não podemos mais alegar desconhecimento. E aí exige de nós um comportamento, uma prática, uma vivência cristã completamente diferente. Onde prevaleça o amor, onde prevaleça a caridade e um passo de cada vez. Nós, às vezes, acreditamos que quando nos denominamos espíritas ou cristãos, recebemos uma condecoração e já vem uma transformação, e aí a gente já começa a sentir nas nossas costas asas, né, sendo ali postas, né? Parece que nós vamos sair por aí voando. Aí é um ledo engano, duas vezes, porque o espírita ou o espírito não voa, ele volita. Então não precisamos de asa. E a alusão disso é para que a gente possa ter ascensões, que a gente possa ter crescimento. E que quando nós praticamos o amor ou a caridade, assim como nos ensinou Lázaro, parece que os nossos pés não tocam o chão. Olha que coisa linda o que o amigo de Jesus nos ensinou. E quem já teve a oportunidade de exercer o amor na sua forma maior, que é a caridade, no atendimento a uma alma sofredora, no atendimento a alguém que passa por uma dificuldade, após o ato, nós somos animados de um sentimento que realmente parece que os nossos corações não cabem no peito. E é isso que nós devemos a todos os momentos nos nutrir. O tema que foi proposto, Boa Vontade, ele faz parte do capítulo 66 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel,
o orientador, né, o mentor de Francisco Cândido Xavier, dá todas as orientações para, através das mãos de Chico, na sua psicografia dadivosa, traga ensinamentos tão ricos. E essas lições, a gente pode dizer que são doses homeopáticas, mas com efeitos cavalares. Mas que antes que nós pudéssemos falar um pouco da essência da mensagem, nós vamos fazer algumas referências anteriores, para que ela ainda mais nos faça sentido. Quando Emmanuel ele abre no livro Pão Nosso, todas as vezes ele faz uma referência de alguns evangelistas, de alguns trechos do Novo Testamento. E ele traz Paulo numa carta das suas epístolas aos Efésios. E ele diz assim: vede prudentemente como andais. É um alerta, logo de cara na mensagem. E esse andar não é como é a forma dos nossos passos, se eu ando rápido ou se eu ando devagar. É a nossa conduta, é a nossa postura com relação à vida, ao mundo e os nossos propósitos existenciais. Então ele nos convida a nos percebermos. E uma vez já fazendo parte desse exército do lado positivo, do bem, aqueles que representam de forma exemplar os ensinamentos de Jesus, a conduta e as nossas ações devam ser pautadas nos ensinamentos de Jesus. E dessa forma, um comportamento existencial e social diferenciado. Não estamos aqui fazendo um convite para que a gente tenha uma vida mística, né? Mas pelo contrário, que a gente viva como o nosso tempo demanda, mas sempre alicerçados pelos ensinamentos e as orientações de Jesus. E aí eu quero trazer um relato, onde Humberto de Campos traz de maneira linda uma conversa que Jesus, quando iniciava o seu ministério itinerante, às beiras ali do templo sagrado, observando a postura de todos os fiéis, levando ali em Jerusalém todas as suas oferendas, aquele compromisso que a religião e o povo da época demandava de todos os seus fiéis, ele vê um grupo um pouco mais distante de sacerdotes, de doutores da lei. E dentre eles, um sumo sacerdote, que assim executava, de nome Haná, ele tem uma conversa especial com Jesus. E aí eu pergunto, como que Jesus, na sua postura, quase que parecendo um andarilho, né, ali sentado às beiras, né, das portas de Jerusalém, chama tanto a atenção de Haná? E para a gente, dentro da doutrina espírita, a gente percebe o tamanho magnetismo desprendido, né, de Jesus. Jesus, quando estava chegando a determinada cercania, a determinada cidade, parece que um influxo, parece que uma nuvem energética se mobilizava e todos já começavam a sentir a presença do Mestre. E esse sumo sacerdote, Haná, também teve a mesma impressão. E ele percebia traços de nobreza num plebeu. Percebia traços de nobreza de um nazareno. E essas expressões que nós aqui estamos usando eram para povos muito simples da época. E Jesus se vestia não de púrpura. Jesus se vestia de linho rústico, uma túnica tecida na roca, de maneira muito simplificada, sandálias muito empoeiradas, sujas, cabelos longos, barbas, e ali ele se apresentava como uma pessoa comum e simples. Mas da mesma forma, Haná teve aquele sentimento de se aproximar. E quando ele se coloca na frente de Jesus, ele pergunta o que faria ali aquele nazareno. E Jesus disse que ali ele estaria presente, isso de uma forma resumida, para poder instaurar o reino de Deus na terra. E aí ele fala, mas como você vai fazer isso? Você tem amizade, você tem relacionamento com príncipes, reis, ou alguém de posse, para que possa edificar esse reino? E Jesus esclarece que o reino não era físico, o reino não era de forma alguma um templo, mas de uma forma especial edificada no coração dos homens. As respostas serenas e muito
colocadas, muito bem colocadas por Jesus, acaba dando nesse homem, que inteligente era, ou afinal era um sumo sacerdote, era a representação de Deus na terra aos olhares humanos, não aos olhares divinos, ele fica muito intrigado. E aí na hora ele olha para Jesus e mais uma vez ele quer humilhar o mestre. E disse a Jesus: você já viu uma estátua feita de fragmentos de lama? E Jesus na hora abre um sorriso, porque ele na hora queria menosprezar a condição existencial do mestre. E ele disse que nenhum mármore mais puro ou valioso teria a responsabilidade ou teria a comparação com os níveis do sentimento humano. Ou seja, o que valia era o que animava o coração e não a condição material daquela nobre pedra que ali eles tinham os hábitos de fazerem as estátuas mais valiosas. E Jesus ainda complementa: nenhum cinzel substitui ou é melhor do que o da boa vontade. O cinzel é a ferramenta, assim como um formão, que vai esculpindo a pedra para que ela possa ter a condição de formar as belas esculturas. E com isso, a gente pode perceber que a disposição e a boa vontade e o sentimento de propósito é o que será necessário para nos animar para uma vida nova. Essa passagem de Jesus, logo na sequência, vem para nos relembrar a importância da semeadura. Então Jesus inicia o seu ministério itinerante, entre aspas, com essa conversa com o sumo sacerdote, já se apresenta para todos ali que eram os potentados, os detentores da lei, os que coordenavam as cidades, e ele mostra para que veio. E aí ele começa a ter o seu desenvolvimento, o seu ministério itinerante. E às margens do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, muitos nomes se dão para aquele local, ele assenta-se em uma barca e desta forma há uma multidão que o seguiam. Os ébrios de esperança, os sedentos de justiça, aqueles que queriam transformar as suas vidas e por iniciativa própria, a sua grande maioria ali se colocavam para ouvir o mestre. E Jesus, para querer ensinar, ele não mostrava a sua condição superior, mas ele se igualava a todos para que pudesse os seus ensinamentos se fazerem valer. Um mestre de verdade, não mostrando as suas condições, os seus atributos, as suas qualidades, mas sim se colocando ao nível de toda a sua audiência para que as suas palavras pudessem ecoar fundo nas mentes e nos corações humanos. Ele pronuncia a sua primeira parábola, a das mais ricas, a das mais conhecidas, que é a parábola do semeador. E todos nós, pelo menos a grande maioria, conhece essa célebre parábola, esse ensinamento tão rico, aonde mostra que o semeador era Jesus, as sementes, o ensinamento de Deus, e os terrenos a qual as sementes tocaram são os nossos corações, são as nossas preparações para receber o melhor e fazer florir e frutificar. Olha que coisa interessante, e um parêntese para nós estudarmos a agricultura da época. Naquela época, o semeador colocava em um emborná, em uma mochila, suas sementes, e ele já começava a semear a terra, sem nenhuma preparação. Por isso que quando a primeira semente cai no caminho, ela cai pelo caminho ou pela estradinha ou pelo espaço que o semeador percorria. E logo vêm as aves e a consomem, comem. Outras caíram à beira do caminho, naquele terreno um pouco mais pedregoso, onde tinha algumas condições ainda não muito propícias para receber a semeadura. A semente nasce, começa a suas raízes tentarem tocar ao solo, mas pela distância, logo o sol vem e as extermina. Outras são
semeadas entre as ervas daninhas, entre os espinheiros. Elas chegam a tocar o solo, produzem raízes, mas logo essas ervas daninhas, esses espinhos as sufocam e elas morrem. Mas chega um momento propício, aquele terreno preparado, aonde a semente cai, ela germina, floresce e produz a 100, a 60 ou a 30 por 1. Ou seja, algumas sementes produzem muito mais, outras sementes produzem um pouco menos, cada uma a qual as suas condições para produção. Na agricultura moderna é um pouco diferente. O terreno já é preparado e a semente já é lançada num terreno próprio. É mudado o pH, é feita a adubação, o suco na terra já se coloca através do arado, maquinários ali já são dispostos para que isso possa acontecer. Ou seja, a quantidade de recursos utilizados atualmente é um pouco diferente do passado. E no passado, na agricultura, depois da semeadura, aí sim vinha o arado para ajustar a terra. Era um pouco diferente. E o que isso a gente pode trazer num paralelo para os dias atuais e modernos? Hoje, nós temos muito mais condições de fazer essas sementes germinarem. Nós temos os recursos tecnológicos, nós temos as palestras públicas nas casas espíritas, nos núcleos religiosos, nós temos os livros, um manancial de informações que nos permite ter esse terreno próprio para que essa boa semeadura se faça valer em nossas vidas. E naquela época as dificuldades eram enormes, as dificuldades eram intensas. Então quem germinava naquele momento, naquelas condições, realmente faziam um esforço abnegado, dedicado, importante, de muito boa vontade. Vamos fazer um ponto, um parágrafo, e nesse parágrafo colocar uma condição também dos momentos atuais. Nos meios corporativos, hoje, nós temos por hábito fazer análises curriculares. Nós submetemos as nossas condições profissionais, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Exige-se, nos tempos atuais, não só a nossa formação, não só a nossa idade, o nosso endereço, se somos fumantes ou não, se somos casados ou não, se temos dependentes ou não. Nós precisamos exemplificar as nossas boas obras, para que esses exemplos também nos auxiliem a complementar a nossa formação educacional, técnica e tudo mais. Mas, no momento da entrevista, após a seleção de todos esses caracteres, predicados e tudo que compõe o nosso currículo, o entrevistador vai perceber a nossa disposição. O entrevistador vai perceber se nós estamos encorajados, se nós estamos motivados. E às vezes, e na grande maioria das vezes, as vagas são destinadas a esses que mostram um brilho no olho e uma vontade do exercício, da função e de fazer. Porque nós temos muitas pessoas que são doutas, inteligentes, preparadas, bem formadas, tecnicamente úteis, hábeis, mas não são mais dispostas de vontade. Já perderam um pouco o ânimo, a disposição, a coragem. Então, as coisas irão se transformar a partir do momento que nós aplicarmos isso com muita disposição. Vamos fazer um paralelo. Quando nós acordamos de manhã, nós temos um armário nas nossas casas para arrumar. Qual o sentimento que nos anima? Na grande maioria das vezes, desânimo, desespero, né? Aí a gente até começa, tira as coisas de dentro, vai arrumar o quarto, aquelas roupas todas mal dobradas, coisas antigas, coisas para lavar, começa a exercer uma separação. Quando a gente olha em cima da cama, no chão, que a gente vê aquela bagunça, a gente se pergunta, por que eu comecei? Mas se nós estamos devidamente encorajados, motivados e tudo mais, o fruto e o produto das nossas ações vai trazer para a gente organização, um dia a dia mais produtivo. A gente vai começar a perceber que tudo que a gente faz com muita vontade, coragem, disposição, tem um resultado extremamente útil. Então, na nossa vida, nós temos que pensar dessa forma. Amanhã é segunda-feira.
Eu faço parte da geração que quando ouvia a música do Fantástico já entrava em depressão, né? Era assim, segunda-feira, vou ter que trabalhar, nós temos que acordar cedo, o trânsito, o ônibus lotado, a condução. A gente já começa a se colocar numa condição de vítima e que aí vai atrapalhar e muito o nosso processo de execução profissional, de trabalho, das nossas responsabilidades. Então, por isso que hoje a neurociência nos mostra que a nossa mente vigilante deva receber um alimento necessário para que estimule a boa vontade. E com tudo isso, a gente está sendo cada vez mais alertado de que nós somos os artífices das nossas vidas. E que todo sucesso, que toda conquista, que toda transformação, seja ela moral, seja ela profissional, material, sentimental, amorosa, vem das nossas ações. E como disse Jesus, nada substitui o sentimento. Então nós precisamos sentir, nós precisamos desejar, nós precisamos ter um planejamento estratégico, objetivo das nossas vidas, para que ela se faça valer. E aí, Djair, vou trazer daqui a pouco para o tarefeiro espírita, para aquele que se coloca também a serviço do atendimento caridoso, do atendimento ao próximo, que a gente vai começar a perceber e ter uma compreensão maior do espírito de serviço. E a mensagem que Emmanuel nos relata é essa. Olha que nós falamos quase meia hora para nem entrar no tema. Então, o Djair falou para mim, a hora que eu entrei aqui, que a gente ia poder ir até uma meio-dia mais ou menos, depois a gente faz um intervalo, né, um coffee break, e às 16 horas a gente termina o seminário e a palestra de hoje. É isso, né, Djair? Tem gente que já vai querer ir embora agora, né? Não vai querer nem ouvir. Nós vamos seguir o protocolo, fiquem tranquilos. O item 1. Boa vontade descobre trabalho. Propósito definido. Encorajado, disposto, estou com vontade, o trabalho aparece. Na sequência, o trabalho vai operar em nós renovação, hábito, projeto de vida, consistência e constância. Primeiro, constância, faço sempre. E depois, a consistência, a qualidade, o valor, a aplicação, a melhora, a busca da perfeição. E quando a renovação vai nos proporcionar o encontro do bem. O espírito bom será revelado como espírito de serviço, que a gente começa a fazer não pelo hábito, não pela obrigação, e aí pelo sentimento. Nós participamos da Noite da Pizza. Vai ter aqui a Noite da Pizza. E eu venho para cá e a minha atividade é abrir as massas, passar o molho. Aí você fala assim, putz, sábado de manhã, vou ter que ir lá na creche passar o molho nas massas. Que energia nós estamos colocando nas pizzas que o pessoal vai comer. Vai dar indigestão. Agora a nossa consciência desse trabalho que parece ser simples, vai nos estimular e dizer o seguinte, nossa, que Deus abençoe, que a gente consiga arrecadar, eu venho aqui com condição, com qualidade, com disposição. É o espírito de serviço, a gente já não faz mais por obrigação, mas faz pelo propósito. Não é mais pela necessidade, mas é pelo o interesse de atender ao próximo, de ser um servidor. E esse espírito só vai se fazer valer em nossas vidas depois de uma prática, depois de um momento de execução constante, para que no começo a gente perceba, não, isso faz sentido na minha vida. Eu estou vendo aqui poucos jovens, devem ter alguns outros ali na evangelização, mas quando eu ia à casa espírita, eu falo que eu vim para a doutrina pela dor. Porque nós temos essa máxima, né? Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. E como um jovem veio pela dor? Porque se eu não viesse no centro, minha mãe me batia.
Minha mãe era de uma época que não tinha negociação. Ou vai ou não vai. Depois que a gente já estava mais maduro, e bateu um excesso, né? Mas a pressão psicológica era tão grande que você preferia levar uma surra, né? Mas, na verdade, depois que a gente estava um pouco mais jovem, participando um pouco mais ativo, com disposição, com capacidade de ir sozinho ao centro, a gente começa a perceber o valor. E o espírito de serviço só veio no dia que minha mãe desencarnou. E onde que ela desencarnou? Dentro do centro. Em que dia? No meu primeiro dia de trabalho mediúnico. Aí eu penso, putz, não era para vir na casa espírita nunca mais. Mas precisou desse, entre aspas, trauma, mas que foi uma condição da lei divina, de suportar as condições que existencialmente iremos vivenciar, com a bênção de Deus, a ordem natural, primeiro a mãe, porque quando essa ordem se inverte, a dor é muito maior, para despertar em nós o espírito de serviço. E por isso, quando nós vamos trazer o nosso ministério, de levar através da palavra, ou das ações caridosas, ou de tantos serviços que nós realizamos, a gente já não faz mais por obrigação. A gente deixa a casa, a gente deixa o serviço, a gente procura de forma equilibrada organizar a nossa vida para que esse momento de entrega, de doação, de espírito de serviço se faça importante na nossa vida. Porque a gente sai daqui feliz, a gente sai daqui disposto. O nosso domingo é diferente. Nós estaremos tão encorajados que quando a gente ouvir a música do Fantástico, a depressão não toca. É como se nós estivéssemos blindados para tudo isso. Nós vamos dormir e levaremos o nosso pensamento em oração, pedindo fortalecimento, tratamento naquela noite para iniciar uma semana abençoada, um início de mês abençoado. E que nós seremos vitoriosos, que nós teremos sucesso, que nós seremos felizes, que é a destinação de todos nós. Quando a gente vem para cá com aquele síndrome de Hard, né? Ó céus, ó vida, lembra aquela raposinha? Somos nós que estamos colocando as condições impeditivas de estarmos bem, de estarmos felizes. Eu gosto às vezes, né, de acessar as mídias sociais e eu acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa que não nos vale, mas aí é vigilância e oração, né? Chegou coisa ruim, marca que não tem interesse, pede para não ver mais aquilo e segue para que o algoritmo lhe entregue por sintonia eletrônica e inteligente. Olha que coisa que já Kardec nos orientava nas dimensões do pilar da ciência dentro da doutrina espírita. Sintonia. Para que a gente tenha acesso às coisas boas. E mostrava uma menina que está fazendo algumas lives, ela e o pai, né, se alimentando. E ela falou que a comida estava boa, mesmo não tendo feijão. Aí ela faz um comentário, meu pai perdeu o plantio, a lavoura toda de feijão. E com certeza foi plantada numa boa terra. Qual é o ensinamento que Jesus está dando para aquela família? Ou os usando para que eles sejam para nós uma visão especial do mundo? E ela falava que o que estava mais gostosa era a tripinha de porco, que chegava a estralar. Ou seja, a mistura dela era a comida dela era arroz e farinha e a mistura tripinha de porco. Eu estava assistindo aquilo, comendo um queijo de primeira qualidade, um pão fresquinho da Brasileira. Não estou fazendo propaganda, mas é que eu moro na rua. Aí você olha para você e fala assim, cadê meu espírito de serviço? Então, nós somos convidados a todo tempo a dar uma guinada na nossa história. E aí nós vamos reconhecer o bem. Porque o bem nos virá por acréscimo. Continuando. Quando o espírito de serviço vai chegar a determinado ponto de alcançar a compreensão. É o que estávamos falando agora. O nosso entendimento se ampliará em relação ao mundo. O espírito, no processo da erraticidade, quando deseja o processo encarnatório, e aí tem uma diferença, né, de alma e espírito, Dejair, acho que já explicou isso para as turmas, né, Dejair? Alma é o espírito encarnado.
E espírito é espírito mesmo. Quando as nossas avós falavam assim, eu vi uma alma penada. Viu gente, porque a alma está no corpo. E o corpo é o espírito lá dentro. Né? A gente explica na evangelização, que nem uma laranja. Tem a casca, o sumo, a casca, o bagaço e o sumo. Né? Tá ali. Então é o espírito, o perispírito, perdão, é o corpo, perispírito e o espírito. O espírito é a melhor parte, né? O sabor da fruta. O resto a gente descasca e joga fora. Olha que coisa inteligente. Então, quando o nosso espírito de serviço vai alcançar a compreensão, ele vai ganhar a humildade. E aí a gente volta a Jesus. Olha o que Jesus era, o que é e o que ainda será. E ele se coloca de uma forma sempre humilde. Eu fico imaginando, se eu tenho os atributos de Jesus, Haná vem nesse, né, coloca comigo. Eu ia dar um soco no nariz dele, mas antes eu ia humilhar ele, deixar abaixo de 0. Pronto. Por isso que não vem o atributo de Jesus para mim, porque eu não estou preparado. Não é verdade? É dado a condição, a qualidade, o predicado a quem tem condição de executá-la. Aí mostra, a partir do momento que você ganhou a humildade vai lhe fazer consequentemente, é uma lei, a conquistar o amor. Olha o que o Emmanuel fala. É um processo. Quem estudou no Livro dos Espíritos, que Kardec nos orienta que nós vamos de átomos a arcanjos. Ou seja, desde o ato da criação do nosso espírito até a obtenção do estado avançado de evolução, que é a angelitude, ao exemplo do Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente precisa ver onde a gente está nesse caminho. Mais para átomo ou mais para arcanjo? Nós temos que perceber isso. Outro dia eu pensei em fazer uma camiseta, né? Eu estou mais aonde? Mais para átomo ou mais para arcanjo? Só os entendedores entenderão. E aí, quando a gente tem essa conquista do amor, o amor vai nos fazer gerar a renúncia. Porque o amor verdadeiro, ele é despretensioso. Não espera nada em troca. É incondicional. A gente faz pelo desejo de fazer. Se eu vou receber alguma coisa em troca, não importa. Renúncia, humildade, para a conquista do amor. E dentro da conquista do amor, nós vamos, renunciados de tudo, atingir a luz. O que nós falamos agora há pouco? De átomos a arcanjos. As nossas vidas serão iluminadas. Nós vamos trazer a luz. E o que Jesus nos ensinou? Faça brilhar a sua luz. E nós estamos aqui apagadinha. Parece aquela lâmpada de LED, né, que não foi carregada devidamente, sabe? Fraquinha. A gente pensa que está até com defeito. Aí vai lá, põe na tomada, ele dá uma forcinha nela, ela tchum, fica boa de novo. Por isso que a gente vem no centro. Não sei se já explicaram, é que nem a gente viesse aqui e fizesse uma carga rápida. Sabe aqueles carregadores de carga rápida de celular? É isso que a gente vem fazer aqui. Esses 40 minutos, 45 minutos de palestra, essa conversa fraterna, esse abrir do coração e da mente, nos vai proporcionar recarregar as nossas energias. Primeiro que já fica lá embaixo toda a limpeza. A gente pode até falar, cuidado dos passistas. Nada. Irmã Sheila, toda a espiritualidade amiga já está envolvida ali na câmara de passe. É um processador de energia. Transmuta, transforma e aplica, inclusive na creche, quantas coisas boas que a gente precisa. Agora, fazer valer em nós essa purificação, esse fortalecimento, esse tratamento, essa energia, para que a gente consiga, atingindo a luz, realizar o nosso aprimoramento próprio. Então não pensa que a gente, quando tiver luz, que nem no início da palestra, estamos de asa batendo, viramos anjo, saímos por aí. Não. Porque quando atingirmos esse estágio, vai vir mais trabalho. Muito mais. Porque por condição de consciência, você vai falar, pode vir. Alguém já ouviu esse ditado? Quer dar alguma coisa para alguém fazer? Dá para alguém que é ocupado.
Aquele cara que está meio de boa, esse cara tem um tempinho, dá um negócio para fazer. Não sai. Precisa pegar alguém que tenha bastante atividade. Ele vai dar um jeito de encaixar no seu dia a dia. E aí, esse aprimoramento próprio, depois da obtenção da luz, vai fazer o quê? Santificar o homem. Eu não sei se vocês têm essa pretensão. Em algum momento no meu coração tenho. De ser santificado. De estar no estágio evolutivo. De ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Nós queremos evoluir. E eu não tenho a pretensão de que isso ocorra só nessa encarnação. Porque se somos reencarnacionistas, vamos ter chance em outras condições. Talvez na nossa próxima encarnação a gente não encarne no ambiente espírita. A gente vai encarnar na faixa de Gaza. A turma fala, Flávio, mas que graça tem isso? Porque as tintas, as impressões do Evangelho se fazem valer em nós e nós iremos iluminar e florescer com essa essência divina ensinada pelo Cristo em outros ambientes necessários. Olha que coisa interessante. E aí, o homem santificado vai, de certa forma, converter o mundo para Deus. O mundo vai evoluir a partir do momento que nós evoluirmos. Nós estaremos próximos cada vez mais da divindade na hora que nós nos transformarmos. E só assim a nossa terra se transformará. De mundo de provas e expiações para essa tão desejada características regeneradoras, aonde o mal não se faça tão mais presente. E por fim, caminhando prudentemente. Vede prudente como andas. Paulo aos Efésios. Pela simples boa vontade, um ato mínimo, a criatura alcançará o divino reino da luz. Essa é a nossa mensagem final. Que ela possa ficar impregnada em nossas mentes, fixas no ambiente sagrado, bendito, para que, assim, encerrando a nossa preleção, nós podemos já exercer a condição de doação e de caridade. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, nos sintonizando com as energias mais nobres, rogando humildemente ao Pai, nesta ação que anima os nossos corações de boa vontade, olharmos para Deus, este que sabe de todas as coisas, mas requer de nós a consciência de contorno geográfico do nosso país. Receba esse influxo energético, estimulando de todos os sentimentos o mais nobre, a paz. Disseminando as guerras, movendo e demovendo das mentes ainda perturbadas o sentimento do ódio, da vingança, do rancor. Que se faça valer o amor entre os homens e que não haja na terra, de nenhuma maneira, nenhum espírito em sofrimento. Humildes que somos, Pai. Olhamos pelo contorno geográfico do nosso país, o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que nós possamos fazer valer a amorosidade do seu povo, que se doa em caridade, olhando por todos os espíritos em sofrimento, pois esses são nossos irmãos. E da migalha das nossas mesas, possamos abrasar a fome no mundo. Que nos ambientes mais difíceis, os presídios, as casas de reclusão, a mente criminosa, receba essa luz crística,
transformando as mentes, os corações para um mundo melhor. Pela velhice desamparada, pela orfandade carente, em todos os cantos. Pelos trabalhadores do Cristo, que se coloquem como exércitos, soldados, preparados, capacitados, para usar uma única arma, o amor. Que a fome, a dificuldade, a falta de emprego, o desespero pelas mínimas condições materiais que faltam na mesa, nos lares, nas ruas. E ainda assim, Senhor, de maneira humilde, pedimos por nós mesmos. Imaginando os nossos lares sendo visitados por Jesus, que adentra pela porta da frente, percorre todos os ambientes levando sua luz. Nós, de mão dadas com os nossos mentores, acompanhando o Mestre que imanta a nossa casa, para que ali tenha a saúde, o amor, a paz entre todos os habitantes. Que toquem todos os nossos utensílios, chão, parede, teto, tudo impregnado com essa luz crística. Os nossos animaizinhos de estimação, que nos trazem alegria, que muitas vezes substituem a ausência de afeto e de amor. E pelos nossos ambientes de trabalho, por aqueles que rogam uma oportunidade também de servir, para que obtenhamos os nossos sustentos materiais. E do muito que recebemos, conseguimos partilhar. Abençoe, Senhor Jesus. De maneira muito especial, Creche Amélia Rodrigues. Lembrando sempre, Dona Terezinha, que onde estiver intercede por nós, e que todos esses espíritos aqui aportados, crianças benditas, sejam acolhidas e seus familiares. Reforce, Senhor Jesus, os alicerces da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, que, estimulada pela conclusão da obra, logo possa nos receber. Que ali o ambiente, toda edificação no altiplano espiritual esteja conclusa, para em breve lá estarmos. E vibramos, mais uma vez, por todos os trabalhadores da creche, do centro, que seja inspirado em todos eles o espírito de serviço, para que possamos estender a caridade a todos que necessitam. E que ao sairmos daqui, Pai, possamos estar estimulados, que possa ter animado a nossa boa vontade e o sentimento para dias melhores e mais felizes. E com a sua oração, Senhor Jesus, encerramos esse momento tão especial do nosso domingo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.